amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar no livro Irmão José. E ele vai trazer para a gente um capítulo que se chama Há Bem Pouco. Há Bem Pouco, é o capítulo 50. Capítulo 50. Sem dúvida que a complacência e a generosidade devem sempre nos inspirar as atitudes em relação aos semelhantes, que, em hipótese alguma, devemos submeter a julgamento pelas dificuldades que estejam atravessando. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que a complacência e a generosidade precisa nos inspirar na atitude em relação ao outro, sem que a gente submeta o outro a qualquer julgamento nosso. Sem que a gente submeta ao outro. Entendamos que, quando Jesus coloca não julgueis, ele não fala simplesmente não julgueis, ele fala não julgueis para não serdes julgados. Então, por que a gente vai julgar o outro? Ok, o outro tem dificuldades, tá? E nós não as temos? Talvez não temos as mesmas, mas temos outras. Talvez a gente não tenha aquelas, mas temos outras que, inclusive, para aquela pessoa que a gente submete ao nosso julgamento, para ele isto é superável. Aquilo que para nós é um transtorno, é uma montanha de problemas. E aquilo que ele vivencia e que a gente julga, para a gente aquilo ali é superável. Ou seja, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos que aprender a ficar em silêncio em relação ao problema do outro, porque o nosso, ele é internamente vulcânico. Então, o que ele coloca para nós? Sem dúvida que a complacência e a generosidade precisa nos inspirar na avaliação do contexto do outro. Precisa. Claro que isso nos submete à pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 886. Lembram dela? Vamos pegar aqui. Eu sei que vocês estão acompanhando pelo vídeo, mas nada nos impede. 886, que ele vai ensinar. Vocês vão lembrar da pergunta se eu colocar a sigla. A sigla da resposta. Se eu colocar a sigla da resposta, a pergunta 886, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Só vamos confirmar aqui. 886. E é como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Veja, se ele traz para nós que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência, olha a sigla, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é a gente ser bom para todo mundo. E aí, eu quero que nós acrescentemos aqui o ser bom para todos, não pensar apenas em todos. O entorno, a família, os amigos. Pense em todos, mas se coloque no lugar de todos. Se coloque. Por quê? Porque se você se coloca neste lugar, você vai ser bom também para si. Seja bom para você. Não julgue o outro. Por quê? Porque você também não precisa se julgar. Você precisa se avaliar. Então, seja bom para os outros, seja bom para você. Seja indulgente para com a imperfeição alheia. Indulgente significa ser compreensivo para com a imperfeição do outro. Por quê? Porque é importante que você seja compreensivo para com a sua imperfeição. Ser compreensivo é fugir do processo autopunitivo, fugir do processo autoagressivo, fugir da culpabilidade e trocar essas palavras pela responsabilidade. Por quê? Você se torna responsável e a partir daí fica mais fácil lidar com a caminhada em vez de ficar no processo autopunitivo. Porque no processo de culpabilidade, você muitas vezes
vai ficar estagnado na estrada. Então, seja indulgente, seja compreensivo para com a imperfeição do outro, seja compreensivo para com a sua. Perdão das ofensas. Perdoar as ofensas. Perdoe aquilo que o outro está dizendo. Perdoe aquilo que o outro está trazendo. Perdoe aquilo que o outro está fazendo. Perdoar as ofensas. Então, nós colocamos isso aqui sendo, olha, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Que essa foi a pergunta de Kardec. Não estou falando de qualquer caridade, não. Estou falando de sair fazendo a campanha do quilo. É também uma caridade. Fazer um estudo, trocar uma fralda de uma criança, cuidar de um idoso, isso tudo faz parte do movimento. Mas como entendia Jesus? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Mas se nós entendermos benevolência para com todos, e eu também estou no todos, eu também fico atenta à indulgência para comigo e perdão das ofensas, eu me perdoar para que eu ganhe rumo novo. Ok? Eu quero trazer uma observação para vocês, até sobre essa palavra, sobre a questão do perdão, para a gente não perder o foco. Por quê? Olha qual é o limite. O limite. Vamos fazer uma comparação com a questão lá da química, só para vocês terem uma ideia, tá? Que o radical per, ele tem um significado ainda mais profundo para nós. Aqui nós estamos falando de perdão. Mas olha, para uma molécula não ser colapsada, tem uma quantidade de átomos que é colocado naquele produto que está sendo feito. Tá ok? Então, vamos pegar o exemplo na química. Clorito, vamos pegar lá o hipoclorito, clorito, cloreto, clorato. Quando está no limite, tem o perclorato. Ou seja, é o limite de átomos que está sendo colocado naquela célula, neste caso, para formar o medicamento, por exemplo. Então, tem o hipoclorito, clorito, cloreto, clorato e o perclorato. Ali a gente está no limite. Nós temos o manganato e temos permanganato. Nós temos o óxido e temos o peróxido. Então, quando chega no radical per, é a quantidade limite de átomos que está sendo colocado naquela molécula para ela não colapsar. Para oxigenar sem que ela venha a colapsar, ok? Então, nós temos o radical per como sendo o limite. Você corre. Se você quer correr de novo, rever esse trecho, você percorre. Você faz alguma coisa, mas você vai refazer, então você perfaz. Você quer uma coisa feita, mas você quer essa coisa bem feita, você faz com que ela fique perfeita. Então, o per é esse radical a mais, trazendo da química para nós. Então, quem doa, quem ama, doa. Mas se você quer o limite do amor, você perdoa. Entenderam o significado do per? Então, por que é importante que nós entendamos, fazendo analogia com este primeiro parágrafo do texto, há bem pouco? Para que nós nos atentemos à forma que nós estamos convivendo com o outro. E aí, para mim, a principal referência é benevolência, indulgência e perdão. E ele continua: todavia, não acreditemos que alguém possa estar debaixo dessa ou daquela provação sem justa razão de ser. Veja, olha só que interessante. Se a pessoa está nesta provação, a pessoa que pode também ser um de nós. Esta pessoa pode ser um de nós, todos nós. Todavia, não acreditemos que alguém possa estar debaixo dessa ou daquela provação sem justa razão de ser. Se a pessoa está com uma dificuldade, ela tem deméritos para enfrentar aquela situação, mas ela tem também méritos para persistir. Ela tem situações que vão envolvê-la de tal maneira que ela vai dar conta.
Então, não tem como a gente pensar que essa pessoa está numa aprovação gratuitamente. Ninguém, absolutamente ninguém, está em dificuldade gratuitamente. Todos nós, quando enfrentamos uma dificuldade, nós a enfrentamos porque, de alguma forma, nós plantamos, ok? De alguma forma, nós plantamos. Entretanto, inúmeras vezes, as dificuldades que a gente enfrenta, elas já são atenuadas por outras situações meritórias que a gente também vem trazendo. Como relata para nós o livro Céu e Inferno, vocês vão ver lá no item Código Penal da Vida Futura. No Código Penal da Vida Futura tem um trechinho no terceiro código, quando ele coloca Deus leva tudo em conta. São 33 códigos no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, ok? Das penas futuras, e aí tem esse o código, ok. Deus leva tudo em conta. E aí é interessante que nós vejamos o seguinte, ele leva tudo em conta do positivo, mas o negativo também está sendo observado. Entretanto, pela forma com que Jesus percebe a caridade, com o aval do Pai, a gente é atenuado nas nossas dores. Olha que interessante isso. As nossas dores, elas são amenizadas. As dificuldades, elas são amenizadas. Todas têm uma causa. Não existe dor sem causa. Não existe. Todas têm uma causa. Ah, mas ela é atenuada? É. Assim o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós, no capítulo Bem-aventurado os aflitos, no item Motivos de resignação, quando a espiritualidade coloca para nós lá, no item Motivos de resignação, que é o item 11 deste capítulo 5, ele coloca para nós o quê? Que o que nós temos em débito em relação à providência divina, o nosso sofrimento hoje representa 1% para com o nosso débito. O sofrimento de hoje, atenção, gente, depois eu gostaria que vocês pegassem lá, motivos de resignação, tudo bem? O que nós temos em débito é grande. O sofrimento atual representa 1% do nosso débito. 1% do nosso débito. E aí a gente tem que ficar atento, porque em relação a este 1%, nós nos atentaremos. Porque ele ainda diz mais, se nós pagarmos de forma tranquila, equilibrada, com discernimento, e aí eu estou acrescentando, tá? Se nós pagarmos, olha o que ele coloca, agora não é acréscimo meu, Deus considera o nosso débito quitado. Ele fala, aquele senhor, porque ele faz referência ao Evangelho de Jesus, considerará o nosso débito quitado. Atentemo-nos. Atentemo-nos. Por quê? Se nós nos atentarmos, a gente vai entender, volto no irmão José, nenhum sofrimento ele é gratuito. Ok? Aquele ou aquela que hoje padece sem reclamar as dores que faceia, talvez no passado, não muito distante, tenha abusado de sua força para oprimir o próximo. Então a gente às vezes acha, veja bem, olha, aquele ou aquela que hoje padece sem reclamar as dores que faceia, porque a gente vê a pessoa sofrendo inúmeras dificuldades, imensas dificuldades. Gente, nossa, mas é de Deus, né? É um anjo, é isso e aquilo. A gente tende a elevar. E não é nada disso. Está elevado? Não, mas nem diminuído. Atenção, está claro? Por quê? No passado, muito distante, ou não muito distante, tenha abusado da força para oprimir o próximo. E agora vem um estado que é consciencial. Ele passa por dificuldades que ele vai dar conta dessas dificuldades. Por quê? Porque na consciência dele, ele já trabalhou isso no plano dos espíritos em função de deslizes no passado, aprendeu, estudou, vivificou situações, assimilou conhecimento e vem fortalecido. Aqui ele vai dando conta de dores, dando conta de dores. E nós temos um tal de dizer assim, se fosse eu,
Se fosse você, o contexto já era outro, gente. Se fosse você, se fosse eu, o contexto era outro. Porque aquela pessoa está preparada para aquela estrada, para aquelas dificuldades, para aquele problema, para aquele contexto. Então não é a gente. Nós temos que parar com isso. Se fosse eu, se eu estivesse no seu lugar, se você estivesse no lugar dele, a história já era outra. Pior ou melhor? Sei lá. Não sei não. Mas se a gente estivesse no lugar do outro, a história também era outra, porque cada um faz a sua história, cada um constrói a sua estrada. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo? Nós não daríamos, se a gente pegar a biografia de Nelson Mandela, nós não daríamos conta de entender, inclusive, o que Nelson Mandela viveu. E eu estou colocando por alto. 27 anos preso, por quê? Porque ele lutou contra a lei do apartheid. Lutou contra a lei dessa discriminação racial. Por ele lutar contra a lei, ele ficou 27 anos na cadeia. Sendo que, aproximadamente 16 anos desse tempo, ele esteve em uma solitária. Uma solitária, só para vocês terem uma ideia, uma altura, a solitária, ela tinha uma altura de aproximadamente 1,60 m. Mandela tinha em torno de 1,90 m, quase 16 anos ali. Outra situação, olha que para nós, eu estou citando exemplos simples, tá? O livro traz inúmeras situações para a gente aprofundar na reflexão. Inúmeros soldados brancos, vigias, penitenciários, quando iriam urinar ou defecar, dois seguravam Nelson Mandela para que o terceiro o fizesse sobre ele. Para nós, gente, é uma cena de atrocidade nas nossas leituras. E Nelson Mandela suportou. Mas por que ele suportou? Era um anjo e tal. Olha, já está claro para nós que é um espírito mais nobre do que a gente por ter dado conta disso tudo, ok? Ter dado conta disso tudo. Depois de sair de lá, ele teve a chance, ele ganha para presidente. Antes disso, ele ganha Prêmio Nobel da Paz, e estou fazendo referência ao ano de 93, depois dele sair da prisão. Depois disso, ele ganha para presidente na África do Sul. Aí ele teve a chance de punir aqueles soldados penitenciários que o agrediram e agrediram outros. O que ele fez? Perdoou todos. Ou seja, ele foi para além do amor. Perdoou todos. Mas Raul Teixeira coloca para nós que ele foi na encarnação anterior, na última, e o que o irmão José fala aqui, há bem pouco tempo. Então, ele coloca para nós aqui, na encarnação anterior, ele foi um imperador, um líder britânico que instituiu o apartheid. Ele criou a lei do apartheid. Então, ele veio sofrendo as consequências da lei que ele mesmo criou. O Raul Teixeira só não conta quem, ok? Ele só não conta quem, mas coloca, ele criou a lei do apartheid. Olha, no passado não muito distante, essa pessoa pode ter abusado da força para oprimir o próximo. Há quem observa-se contido no leito, dando exemplos de paciência e resignação. Há bem pouco, nas vidas que já se foram, provavelmente não era assim. Hoje, então, nós temos uma pessoa que está lá presa ao leito, exemplo de paciência e resignação. Mas há bem pouco não era assim. Se ela está passando por isso, é porque está recebendo de conformidade com o que plantou, está ensinando coisas para aqueles que estão em torno, está resignado em relação ao seu estado íntimo, entendamos. Claro que para isso teve um preparo no plano espiritual. Veja, a espiritualidade nas obras de André Luiz vai trazendo isso para nós o tempo todo.
Quando a gente reencarna, nós passamos por uma preparação em função das situações que a gente promoveu e em função das situações que a gente se disponibiliza a promover no sentido de corrigir e melhorar. Corrigir e melhorar. O tempo todo. Então, aquela pessoa que está pacientemente no leito, resignadamente na doença, ela está lidando com situações que ela plantou. Ótimo, porque nós estamos aprendendo com ela, mas entendamos que ela também vem de situações de sofrimento. Está claro? Aliás, vale a gente citar um exemplo, que é quando Raul Teixeira estava indo para um jantar. Vocês vão se lembrar disso. Quando ele estava indo para um jantar com o movimento espírita, e aí ele vê uma senhora lá no lixão, revirando um lixo na porta de um condomínio. Então, ela está revirando o lixo e ela pegava a comida no lixo e ela trazia. Raul Teixeira estava junto com alguns amigos do movimento espírita, após uma palestra, indo para um jantar. E aí, na hora que o Raul Teixeira vê aquela senhora, ele fica muito constrangido. E ela está ali trazendo a comida à boca na porta de um condomínio grande no Rio de Janeiro. Enfim, na hora que eles entram naquele restaurante e começam a se servir, Raul fica constrangido. O espírito de Camilo coloca para Raul assim: Raul, você está incomodado pelo quadro que você viu daquela senhora. Raul, quando ele estava vendo aquela senhora, ele ficou constrangido e ele levanta o olhar e vê o nome daquela rua que ele viu aquela senhora. Mas passou para ele um deslize em branco, o nome daquela rua, mas ficou gravado aquele nome. Ok, ele chegou, foi para o jantar e aí o Camilo fala com ele: você está constrangido pela cena que você viu e aqui uma mesa farta. Então, pode se alimentar, viu, meu filho? Pode se alimentar. Aquele quadro não precisa te constranger. Vou te explicar. Aquela senhora, ela não consegue receber o alimento limpo para se alimentar. Ela não consegue. Aquele condomínio que ela está na porta já ofereceu para ela alimento limpo e ela joga o alimento fora. E depois ela busca o alimento, já envolvido com sujeira, com vermes. Esse restaurante que você está já ofereceu para ela o alimento limpo, marmitex fechado. Ela joga fora e depois ela vai lá, busca e come. E aí o Raul pergunta por que ela faz esse movimento. Aí, olha o que o espírito de Camilo coloca. Ela na encarnação anterior, olha como que está perto, na encarnação anterior, você lembra que você olhou o nome daquela rua instintivamente? O nome daquela rua, aquela placa, é o nome desta pessoa político na encarnação anterior e que teve nas suas mãos um projeto para diminuir a fome na cidade. Um projeto que foi facilitado, que foi aprovado. No momento de colocar em prática o projeto, engavetou o projeto e utilizou o dinheiro para benefício próprio. Era um projeto para eliminar, ou ao menos para diminuir a fome. E o projeto era desta pessoa, enquanto político. Agora veio nesta encarnação, nessa condição, por uma consciência culpada, embora todos os aprendizados que já reencarnou com eles. Está claro? Então, imaginem vocês, são situações de difícil entendimento para nós, mas ao mesmo tempo não foge à medida que a gente vai estudando a nossa compreensão. E aí o irmão José coloca: seja, porém, como for, evita especular sobre as causas remotas ou recentes que determinaram o sofrimento de quem, de tua parte, deves auxiliar em silêncio, pensando que amanhã ou depois poderás vir a estar na mesma situação. Atentemos, gente. Nós fomos citando exemplos aqui para que nós conheçamos dentro da lei que a doutrina espírita coloca para nós de ação e reação, de causa e efeito. Olha, seja, porém, como for,
independente das dificuldades que a gente esteja assistindo, evita especular sobre as causas remotas ou recentes que determinaram o sofrimento de quem, de tua parte, deves auxiliar em silêncio. Faça o melhor que você puder aonde você estiver, pensando que amanhã ou depois poderás vir a estar na mesma situação. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Reflitamos nisso. Um abraço a todos, até breve, se Deus quiser.